Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz do Senhor? Então, essa semana, ontem no caso, eu estava em casa e estava meditando como eu passei essa semana. Eu postei um pouco falando sobre a infância, sobre as fases e até mesmo sobre algumas dicas de comportamentais. E isso me fez levar a palavra de Deus. O que na Bíblia tem falando sobre as fases das crianças? Onde é que Deus ele fala sobre a importância de cada fase do desenvolvimento da criança dentro do hemisfério espiritual, vamos dizer assim. Então Deus me levou para a história de Samuel. Quem não sabe onde fica lá em 1 Samuel, 2 Samuel. Você já pega ali a história completa sobre a vida de Samuel, já pega também um pouquinho da história de Davi. Então vamos embora. Na história de Samuel, Deus já começa a contar o antes do Samuel. Ele fala sobre a vida dos pais de Samuel. Então é muito importante a gente começar a entender que nossa história já foi escrita, já foi pensada por Deus muito antes de sermos gerados. A sua história, Deus já sonhou sobre a sua história, Deus já planejou a sua história. Porque antes de você nascer, Ele já pensou em tudo isso. E assim também foi com Samuel. Primeira história de Samuel que não conhece, a mãe de Samuel, Ana. E ela tinha uma rival que era Penina. O seu marido, ele tinha duas mulheres. A Penina, ela gerava filhos, mas a Ana, ela não gerava filhos. E ela era uma mulher angustiada, exatamente porque ela não conseguia gerar filhos. Mas, em contrapartida, a Ana era amada pelo seu esposo. E a Penina sabia disso. Então, a única forma da Penina ela ofender a sua concorrente era através daquilo que a Penina não podia, ou que a Ana não podia ter, que era filhos. Então isso angustiava muito e ela orava e o tempo pedia a Deus um filho. Isso me faz lembrar daquela música de, acho que é Fernanda Brum, dá-me filhos, senão morro, que é exatamente sobre a história de Ana. E um certo dia Ana estava tão angustiada, tão aflita, que ela chegou no templo e se derramou em lágrimas. E a atitude dela, a ação dela, fazia com que pensassem que ela estava embriagada. Mas, na verdade, ela estava aflita. E assim foi quando o profeta Eli, o sacerdote Eli, a viu. E ela estava chorando. E ele pensou que ela estava embriagada. E ela, não, eu sou uma mulher aflita de coração. E ele viu aquela aflição dela e disse, vai em paz, que Deus, ele cumpre o desejo do seu coração. E assim foi. Depois daquele dia, a Ana, ela gerou um filho, que se chama Samuel. Mas ela fez uma promessa a Deus. Fez uma promessa de que aquele filho, ele seria entregue a Deus. Pelo que Deus, ele tinha feito na vida dela. Então, aí é muito interessante, muitíssimo interessante essa parte, como as fases, ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança e quando entra no aspecto espiritual que a criança começa a entender mais a respeito de Deus e de espiritualidade. Deus disse para Ana que depois que ela, que a criança saísse do peito, que ela poderia ser entregue. Mas é interessante que nesse aspecto ele falou de maternidade, de peito, de aleitamento, foi um processo de desenvolvimento do Samuel, que ele foi para casa, morar no templo com Eli. Ele era uma criança independente, ele não precisava do sacerdote Eli, por exemplo,
para dar de comer, para essas coisas. Então, quando ele saiu dos braços da mãe, ele foi para lá, mas ele já sabia, já era uma criança mais independente. Eu acho que lá nas fases dos 4, 5 anos, por aí, ele já era um pouco mais independente. Mas a sua mãe sempre iria para lá, para levar roupa e ter todos esses cuidados. Então ela sempre visitava Samuel. Ela foi muito fiel à sua palavra. Ela entregou exatamente a Deus como ela tinha feito. Mas o que isso quer dizer? É que muitas vezes a gente faz promessas a Deus e não consegue cumprir, principalmente quando se trata de filho. A gente quer eles pra gente e a gente tem que entender que eles não são nossos. Deus, ele nos dá para que possamos cuidar e instruir conforme a sua palavra, para que a caminhada dele seja direcionada com propósito. É como você contratar alguém, um professor, para ensinar cálculo, para ensinar um outro idioma para o seu filho, para que ele possa estudar fora e ele não sofrer tanto no aprendizado ou na convivência de uma nova cultura. Então, assim mesmo, Deus ele entregou esse presente para que a gente pudesse cuidar, amar e instruir, aprendendo exatamente com ele, através de sua palavra. E Ana entendia isso, ela entendia isso, e assim ela o fez. Então, como é importante a gente entender que a primeira infância, a primeira fase da criança, ela é fundamental para adquirir dos pais o amor materno e paterno, a instrução que só vem da família. É muito importante esse afeto, essa aproximação, esse aconchego, porque nós somos a base de referência que eles têm de Deus. Quando Samuel ele foi para o templo, ele tinha um entendimento de quem era Deus, ele sabia que o papel do sacerdote ali, e ele sabia o porquê ele estava ali, o para quê ele estava ali. Mas quem instruiu e quem falou tudo isso? Os pais dele. Ele entendia isso, porque desde criança, desde pequeno, os pais, eles passaram isso. E ele teve uma instrução tão boa dos pais dele a respeito de Deus, e a referência foi tão boa, que quando ele chegou numa certa idade, Deus já, a partir do momento que Deus falou com Samuel, Deus já tinha o escolhido já como o profeta daquela nação. A partir daquele momento, a vida dele mudou, ele ainda como criança. Ele já foi visto pela nação e pelas pessoas de que ele realmente era um profeta de Deus, porque ele ouvia a voz do Senhor e conversava com ele. Então as pessoas começaram a adquirir confiança e credibilidade em Samuel ainda criança. Mas porque a partir daquele momento ele já estava no momento certo para que Deus pudesse cumprir os planos dele na vida de Samuel e do povo todo. Então, o que foi que Deus fez? Chamou Samuel, Samuel. Deus sabia que Samuel iria entender. Ele, muito assustado, foi até o sacerdote Eli. O Senhor está me chamando? Não, vá deitar, não lhe chamei. E Deus chamou novamente e ele foi lá. E não chamei. Na terceira vez, o sacerdote entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. E diz, eis-me aqui, Senhor. Então, assim Samuel fez, porque ele já entendia quem era Deus. Ele entendia e ele ouviu. Ele simplesmente, eis-me aqui. E ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Então, entenda que cada fase da criança, ela é muito importante para o seu desenvolvimento e entendimento de quem é Deus. Então, sempre lembrem-se que você é a referência de Deus na sua casa. Os seus filhos, eles vão entender quem é Deus através de você. Então, quando ele entende quem é Deus através de você, certamente será
um servo obediente, pois quando Deus falar, ele vai reconhecer a sua voz e vai obedecer, assim como Samuel. Então, quem conhece a história de Samuel, já quando criança, ele tinha um relacionamento lindo com Deus. E esse relacionamento o fez o profeta das nações, o profeta da nação de Israel. E ele ungiu o rei Davi. Então, essa história que eu trouxe para vocês é para lembrar vocês que vocês já são escolhidos por Deus muito antes de ser gerado no ventre da mãe de vocês. E que Deus tem um plano lindo na vida de vocês. Assim como pai e mãe somos referência de Deus aqui na terra. E entender que cada fase das crianças, por dificuldade que tem, cada fase, novidade, o nosso papel é muito importante para que ela cresça no entendimento, na sabedoria do Senhor. Então, o amor, o afeto, o carinho, a paciência e a instrução de quem é Deus é muito importante dentro da nossa casa. Então, gente, fiquem com Deus. Espero que essa mensagem ela possa ter dado cada vez mais entendimento de quem somos, para que viemos para cá, né? Quem somos, para que viemos e entendermos que não estamos só, Deus está conosco. Então, fiquem com Deus, que vocês possam ser a melhor referência de Deus aqui na terra para os seus filhos. Amém? Fiquem na paz e um beijo, um abraço.